Verstappen faz teste secreto de GT3 e obviamente que a internet está empolvorosa com isso. Vamos falar sobre esse assunto e muito mais agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, tem essa camiseta aqui, ó, belíssima, da Lotus e vários outros modelos de todas as equipes e pilotos, também camisetas especiais, polos, moletons lá na Paddock BR. O cupom é o Ressaca Motor para desconto e frete grátis. Você economiza, compra um produto de alta qualidade e ainda ajuda o canal. E na Instant Gaming também, jogos gift cards pelos melhores preços, você adquire pelo link na descrição e também ajuda o canal. Amigos, temos 3 assuntos bem curiosos aqui neste vídeo de manhã. Lembrando que provavelmente teremos outro vídeo mais à noite, né? Se você é novo aqui no canal, são 2 vídeos por dia geralmente. Vamos começar com o seguinte, você deve se lembrar que o Zac Brown falou que se alguém quer protestar a McLaren, que então os protestos comecem a ser pagos. A FIA deveria colocar o protesto pago e reduzir do teto orçamentário. Então, por exemplo, se vai pagar 50 mil euros para poder fazer o protesto, esses 50 mil euros têm que ser deduzidos do teto orçamentário da equipe. Pois bem, inventaram de perguntar para o Mohammed Ben Sulayem o que ele acha disso. E a resposta dele foi curta, porém, eu não poderia ter imaginado uma resposta mais fia do que essa. Ele falou o seguinte: você não pode simplesmente acusar alguém sem ter por escrito, sem ter formalmente essa acusação, ou seja, o protesto. E esse protesto tem que ser pago. Essas foram as palavras de Mohammed Ben Sulayem. Aí eu fico assim, pô, é sério isso? É sério que você vai perguntar pro presidente da FIA se ele acha que deveria ser pago ou não o protesto? O dinheiro vai pra FIA, meu amigo. Você tá perguntando pro macaco se ele quer banana. E detalhe, com todas as acusações, todo esse negócio que está acontecendo na FIA, eu não duvido que esse dinheiro ainda vá para o bolso do Mohammed Ben Sulayem. Então você vai perguntar pro cara se ele acha correto o protesto ser pago ou não? Ah, por favor, eu entendo que é trabalho da imprensa, né? O jornalista vai lá e tal, só que chega a ser folclórico esse tipo de coisa, né? É folclórico, é engraçado. Porque o Mohammed Ben Sulayem vai falar o quê? Vai falar, não, vamos deixar ir protestar e tal? Claro que não. Apesar que também coloquei esse outro ponto para vocês no vídeo que citamos pela primeira vez isso, que gera audiência. Você ter a tretinha de bastidor tal, para a Fórmula 1 é excelente. Gera audiência, gera conteúdo para o Drive to Survive, etc. Porque é uma categoria que, ao contrário do futebol, não tem corrida várias vezes numa única semana. Futebol você assiste trocentas partidas numa única semana. A Fórmula 1 não. Fórmula 1, você tem ali 24 corridas no ano, é menos da metade dos finais de semana do ano, você tem corrida, enquanto o seu time de futebol joga pelo menos 2 vezes na semana. Então, é necessário você preencher essa lacuna de alguma forma. E a Fórmula 1 preenche com rumores, preenche com tretinhas, com essas coisas. E quando eu digo a Fórmula 1, eu não estou falando só a imprensa não, a Fórmula 1. Por vezes até o perfil oficial da Fórmula 1 compartilha esse tipo de coisa, para manter engajamento, para manter o pessoal ali. E claro que tem muita coisa que acaba acontecendo mesmo, por isso que a gente comenta e tenta analisar. Mas nesse caso aqui, já falei para vocês, não vejo motivo para ser pago. Eu entendo o lado do Zac Brown, só que faz parte do esporte esse jogo político, o jogo de bastidor, o jogo mental. Faz parte do esporte. E aí, você querer tirar isso e começar a colocar tudo tem que ser pago, não me parece a melhor solução. É claro que você pode ter uma opinião diferente da minha aí, eu quero que você coloque nos comentários. Mas eu não vejo com bons olhos. Pra mim, do jeito que tá bom. As equipes têm que ter essa liberdade entre si, mas perguntar pro Mohammed Ben Sulayem se ele quer dinheiro é cômico. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Vocês sabem muito bem o meu posicionamento sobre a volta de determinados pilotos pro grid. Bottas, Ricciardo, Pérez, esses caras. Porque já passou o tempo deles, já não entregavam mais aquilo que se esperava que eles pudessem entregar, e você tem uma nova geração muito forte aí, não tem por que você trazer de volta uns caras que já não conseguem competir. Pois bem, o que está saindo agora, e lembrando que todas as fontes sempre ficam na descrição, é que a Alpine tem sim uma conversa com o Sérgio Pérez. Essa conversa começou no ano passado com o patrocinador dele, o Carlos Slim, que no seu guarda-chuva de empresas aí ele tem a Telmex, tem até o Céu Claro, enfim, é um cara gigantesco, principalmente no meio da comunicação. E o Pérez estaria sendo sondado pela Alpine justamente para o ano que vem. E a gente sabe que a Alpine está fazendo esse esquema com o seu segundo piloto nessa rotação. O Durham ficou ali um pouco, agora o Colapinto tem 5 corridas. Logo em seguida você já tem o Paul Aron também vindo na sequência, né, podendo entrar aí nesse rodízio. Então a Alpine está em busca de um piloto.
Só que ele não seria a primeira opção. O Colapinto é a primeira opção e o Pérez seria tipo realmente o cara da emergência. Olha, a gente não conseguiu ninguém, vamos trazer o Pérez. Só que tem um outro detalhe aí. Também está sendo dito na matéria que se o Sérgio Pérez não for uma opção viável, mas, por exemplo, o Colapinto andar bem agora nessas próximas 5 provas e for ficar o restante da temporada e os próximos anos, o Carlos Slim pode patrocinar o Colapinto, não talvez diretamente pela sua empresa mãe, mas por alguma das suas empresas que estão nesse guarda-chuva, como, por exemplo, a Claro, que já apareceu na Fórmula 1, a Telmex, enfim. Então, o Colapinto pode ser o cara que vai trazer o dinheiro do Carlos Slim, que é amigo do Briatore. Então não é aleatória também essa parceria, tá? Não é aleatório. O Briatore e o Carlos Slim têm sim uma história e você vai juntar o útil ao agradável. Você coloca um piloto que é patrocinado pelo cara e entra o dinheiro dele. Você vai ter o melhor dos dois mundos, claro, em teoria, né? Assumindo que esse piloto entregue o resultado que você quer. Então eu particularmente não gostaria de ver o Pérez mais no grid. Ele vai ser feliz em outra categoria, tem ainda ritmo em outras categorias para fazer um excelente trabalho, mas para a Fórmula 1 já deu. Chega de Sérgio Pérez, de Bottas, de Ricardo, né, conversa com o Cadillac também rolando aí, não. Gente, vamos lá, tem uma nova geração aí que é forte, porque se os moleques fossem fracos, eu ia falar atrás do Pérez, mas os moleques são bons, tem uma nova geração boa vindo aí. Dá uma oportunidade para essa garotada, porque tem um pessoal que não tem mais motivo para estar na categoria. Por último, mas não menos importante, uma notícia que não tem diretamente a ver com a Fórmula 1, mas acaba respingando, obviamente, e nós temos motivos para ela ser a principal. Max Verstappen fez um teste público e de surpresa com um carro de GT3. O teste foi realizado em Nürburgring. Verstappen estava ali com seus seguranças e tal, então não teve, por exemplo, imagens de dentro dos boxes, mas sim, foi um teste oficial. Verstappen estava lá, andou com a Ferrari de GT3, inclusive uma Ferrari, e, obviamente, que em meio a tantos rumores, inclusive vocês me perguntaram na última live, quarta-feira, se o Verstappen poderia tirar um ano sabático, aposentar, ir para outra categoria, alguma coisa assim. É claro que em meio a tantos rumores sobre o futuro dele de 26 em diante, um teste oficial parece estranho. Num primeiro momento, esse teste foi apenas porque o Verstappen gosta muito de GT3, isso já é sabido há muito tempo. Ele curte GT3, ele curte carro protótipo, ele curte corrida de endurance, ele corre muito no virtual com isso também, né? Então seria só porque ele estava afim de dar umas voltas, se divertir um pouco e beleza. Foi lá se divertir, mas num teste oficial, público, é claro que os rumores começam a surgir. O Verstappen está insatisfeito na Fórmula 1, ele não quer mais o calendário da Fórmula 1 porque agora ele virou pai, então ele quer mais tempo com a família, ele vai para uma outra categoria e tal. Os rumores ficam muito aflorados. A minha visão, num primeiro momento, é: ele só curte mesmo e tá dando uma sondada, mas eu acho que pelo menos até 2028 ele fica na Fórmula 1, que é quando encerra o contrato dele. Pelo menos, ok? Eu acho que tem grandes chances do Verstappen ir para a corrida de Endurance ou de GT quando sair da Fórmula 1, mas não acredito que será em 2026. O fato dele fazer testes nos dá um indício do que ele gosta e daquilo que ele quer fazer, mas não necessariamente vai ser por agora. Mas se você tem uma visão diferente, me fala aí. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!